Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre alguns pilares que eu considero que são fundamentais e que possibilitam que eu tenha uma rotina que eu considero eficiente, que nem o nome aqui do canal, né? Eficiente no sentido de que eu consigo colocar coisas que eu quero fazer no tempo que eu tenho disponível e ainda consigo arrumar tempo para fazer coisas que não estão relacionadas com o trabalho, com a minha vida profissional, como praticar esportes, obviamente ficar com minha família, ler um livro, enfim, né, aprender coisas novas e por aí vai, beleza? Então, eu acho que é uma coisa muito importante, porque se você for pensar, né, o seu tempo no seu dia é fixo. E a sua vida vai passando e novos desejos vão despertando em você. Você quer aprender uma nova habilidade, né? Sei lá, você quer aprender a tocar um instrumento musical, você quer ler mais livros, você quer aprender a ler mais rápido, você quer aprender a cozinhar, você quer aprender a fazer coisas manuais ali, de artesanato, ou sei lá o que você quer fazer, beleza? Só que você tem que fazer essas coisas dentro do seu dia. Se você for sempre para fazer mais coisas, precisar de mais horas, vai ter uma hora que essa conta não fecha. E vai sobrar que horas para você? Quantas horas para você descansar, relaxar a mente, dormir e por aí vai. Então, eu realmente considero que você precisa ter um mecanismo, né, um meio para chegar lá. Então, para mim, buscar ter uma rotina eficiente nunca foi sobre ter uma produtividade lá em cima, produzir mais e tudo mais. Não, é um meio para mim de encontrar esse caminho aí, esse rumo onde eu faço as coisas que eu quero, tento buscar novas coisas que eu tenho desejo e ao mesmo tempo preservo a minha saúde mental, preservo fazer a minha atividade física, que é uma coisa que eu gosto, preservo, obviamente, né, ficar com minha família e tudo mais, né, ser uma pessoa saudável de corpo, mente e por aí vai, beleza? Então eu vou te contar algumas coisas que eu acho que são aqui importantes, eu separei, se você me perceber que eu tô olhando um pouquinho pro lado, é porque eu tô vendo aqui a lista, beleza? Então, primeira coisa que eu acho muito importante, independente do que eu queira fazer. Independente do que eu queira fazer, eu sempre tenho um objetivo. Beleza? De vez em quando esse objetivo está muito bem estabelecido. De vez em quando esse objetivo é meio nebuloso. Mas eu sempre tenho um objetivo. Eu sempre sei ali, né, mais ou menos aonde eu quero chegar na próxima coisa que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu vou dar algumas coisas que eu defini na minha vida. Eu defini que até os 50 anos de idade eu quero realmente ser capaz de andar de skate em qualquer tipo de pista que tenha aí no planeta. Eu quero poder sair com meu filho, talvez com os dois filhos, né? Um já anda, o outro eu não sei se vai andar. Fala assim, pô, vamos viajar para tal canto, chegar lá e vai ter, né, uma piscinona, né, um bolzão, vai ter umas coisas de street ali, tudo mais, vai ter umas rampas mais altas e eu quero poder usufruir desse lugar, quem sabe fazer viagens focadas em andar de skate com o passar do tempo, beleza? Então, esse é um hobby que eu gosto muito hoje em dia, e dei um exemplo aqui, né, de um objetivo que eu tenho de longo prazo, inclusive, eu tô falando quando eu tiver 50 anos aí, eu já falo porque eu coloquei esse prazo tão longo e tudo mais, mas assim, a base é que assim, eu sou ridículo no skate, eu não tenho meu background é ridículo, eu não tinha nada pronto no meu corpo, na minha mente para andar de skate, tem uma jornada mais longa mesmo, mas eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, né, sobre esse preparo mental. Uma outra coisa, né, eu acabei de construir, vou publicar um módulo só focado em construir softwares cada vez mais resilientes para a jornada Dev Eficiente. E eu me considerava uma pessoa que sacava de resiliência, né? Os fundamentos estão aqui, poder aplicar e tudo mais. Só que na hora que eu vou construir um módulo para a jornada Dev Eficiente, eu sempre quero dar 1 ou 2 passos a mais. Então eu falei assim, o que eu quero fazer agora aqui? Eu quero ser uma pessoa capaz de conversar e aplicar resiliência com pessoas que eu considero que são top de resiliência. Eu não quero estar para trás nisso, eu quero poder falar e de vez em quando até falar coisas que elas talvez nem tinham pensado. Então eu decidi ali o objetivo e falei, aí eu quero chegar. E a partir disso eu vou derivando os meus passos, por exemplo, nessa jornada aí, né, de estudo. Vou dar um outro que é um objetivo meio aberto aí. Eu queria não só ler livros técnicos durante o meu ano. Eu gostaria de ler livros que são livros de história, porque eu acho que são importantes para mim, para conseguir conversar de maneira mais legal com os meus filhos, de eu conseguir, né, ler uma história e contar essa história para os meus filhos, falar dessa história, poder brincar em cima dessa história e tudo mais, beleza? Mas, ao mesmo tempo, ler livros de histórias não é uma coisa prioritária ali para mim dentro da minha leitura. Então, eu quero ler o máximo de livros que eu posso, sem necessariamente ter uma média de um livro por mês, ou sei lá, um livro a cada 2 semanas, mas eu quero ler o máximo de livros que eu posso. Dado que eu tenho esse objetivo, como é que eu posso estruturar um caminho
para chegar lá. Então assim, definir um objetivo, beleza? Eu considero que é fundamental. Esse objetivo pode ser um objetivo muito audacioso, beleza? Pode ser um objetivo um pouco mais cauteloso ali, um pouco mais conservador, pode ser um objetivo realmente fácil. Ele pode estar muito bem definido, não tão bem definido. Eu não gosto de ficar pensando nesse critério do objetivo tem que ser SMART, né? Sei lá, SMART é uma das opções, né? Tem que ser específico, mensurável, alcançável. SMART. O T tem que ser timed box e eu não sei o que lá. Talvez alguns devem entrar nisso, outros não devem entrar, mas para mim o importante é ter um objetivo. Então essa é a primeira coisa, quase tudo que eu faço, eu tenho um objetivo para coisas que são pessoais, de trabalho, por aí vai, beleza? Segunda coisa, que é muito importante para mim, é o ajuste mental das expectativas sobre a minha busca por aquele objetivo. Então, por exemplo, por que eu acho que isso é muito importante? Eu não vou nem entrar muito no lance da teoria, né? Tem uma teoria que particularmente me influencia bastante, eu creio bastante nela, porque eu vejo ela acontecer não só comigo, mas com várias pessoas ao meu redor, que é uma teoria que chama a teoria da autoeficácia, que ela fala, né, que o seu nível de que você consegue entregar de performance, de buscar os seus objetivos, por exemplo, tem uma relação muito próxima com a percepção que você tem sobre si, né, da sua capacidade em fazer aquilo. Então acho que essa é uma coisa que me influencia. E tem outra frase que me influencia muito de um livro que eu li, não sei se é muito pautado em ciência ou não é, de uma escritora famosa, né, uma pesquisadora famosa, eu acho que ela é pesquisadora também, que chama Brené Brown, e ela tem um livro que ela tenta mapear ali, sei lá, 80 e poucos sentimentos, e um dos sentimentos que ela explica no livro é o sentimento que ela fala que expectativa frustrada é uma das piores desgraças que existe. Te leva para lugares que você não imagina, tipo, você achava uma parada, o bagulho aconteceu completamente diferente, você fica num estado que parece que tem uma força gravitacional bizarra tentando te puxar e tudo mais. Então, ajuste de expectativa, eu acho uma coisa muito importante. Aqui também entra, né, outra coisa desse mesmo livro, dos sentimentos, eu vou deixar o link aqui, que é de se comparar com outras pessoas e tal, que isso também pode te levar. E deixa eu falar agora sobre essas três coisas, beleza? Então, a primeira parte aqui, né, de ajuste de expectativa mental, né, de você achar que vai ser de um jeito, vai ser de outro, e isso te leva para um lugar, e depois eu falo da comparação. O que acontece? Quando você vai fazer uma parada, eu acho muito importante que você faça um exercício mental, uma reflexão sobre o quão preparado ou preparada você acha que tá para aquilo. Então, eu fui andar de skate. Andar de skate é um esporte geralmente considerado radical. Então, o skate é um esporte que você cai bastante, se machuca, se rala, pode quebrar coisas e tudo mais. Inclusive, dizem que a sua evolução no skate é diretamente proporcional ao quanto você cai. Quem cai menos, evolui menos. Quem cai mais, evolui mais. Aqui em casa, eu já falo sobre isso, que eu também vou falar sobre isso aqui na comparação. Tem um exemplo forte disso. Meu filho tem 7 anos agora, anda de skate há 2 anos, mesmo tempo que eu. E ele não quebrou nada ainda, mas ele já se ralou bastante, né? Raladura de quem tentou. Enquanto que eu já me quebrei bastante, raladura de quem hesitou. Então, que são machucados, em geral, bem diferentes. Beleza? Então, assim, quando eu comecei a andar de skate, o meu histórico de esporte é um histórico de zero coisas radicais. Eu nunca pratiquei na minha vida um esporte que me colocasse em perigo declarado. Uma coisa é você joga futebol e alguém dá um carrinho em você se machuca, você joga basquete, toma um tranco, sei lá, né, você joga vôlei, uma bolada na cara, ou você joga tênis, toma uma bolada na cara, você torce o tornozelo, que nem eu já torci jogando tênis, por exemplo, e tal. Mas assim, o perigo não está declarado ali, né? Você não tem medo de dar uma raquetada na bola, você não tem medo de dar um chute na bola, de levantar a bola, de arremessar no basquete. A bola, você não tem medo dessas coisas. Te dá uma bola na mão, você arremessa. Quem nunca arremessou uma bola de basquete na vida, se eu receber uma bola na mão agora, ela arremessa e nada vai acontecer com ela. Um punho dela não vai quebrar, luxar, machucar, nem nada. Ela não vai cair, nem nada. Já é diferente do skate. Se você subir no skate agora e você nunca tiver subido no skate se você não tiver nenhum tipo de coisa que você fez antes na sua vida que te dê algum tipo de equilíbrio, noção e tudo mais, você vai cair no skate agora.
caído, tipo assim, você vai bater a bunda e já vai doer agora. E tudo mais. Então eu sabia disso no começo, quando eu fui andar de skate. Então eu já sabia que seria uma jornada mais longa. Que o meu progresso ia ser um progresso muito piquititico. Eu ia precisar de muito esforço para progredir sempre um pouquinho. Muito esforço para progredir um pouquinho. E obviamente que na hora que você vai ficando cada vez melhor, você precisa de esforço e você progride um pouco mais, porque você já vai ganhando mais habilidade. Mas eu já sabia disso. Eu não comecei a andar de skate e pensei assim, em um ano eu vou ser o hiperbrocador do skate. Você até encontra vídeo no YouTube de gente que mostra a sua progressão de um ano de skate. Você fala assim, pô, eu realmente sou ridículo mesmo, né? Mas eu já sabia disso. Eu não preciso olhar no YouTube, eu posso olhar aqui em casa. Eu e meu filho, a gente anda de skate há mais ou menos 2 anos e pouco. Ele começou um mês antes de mim. E ele, depois de 2 anos, ele faz um monte de coisas. Que eu não, várias manobras de borda, por exemplo, que eu não faço. Vários pulos radicais que eu estou longe, né? As manobras de borda eu estou mais perto de fazer. Os pulos, ele pula escadaria, né? 5 degraus, 6, 7, escadaria maior, menor. Tudo mais, se arrisca mesmo. Então ele tá num outro naipe, né? Pega corrimão e tal. Tá num outro nível de skate. A gente anda exatamente ao mesmo tempo. A gente começou do mesmo ponto de partida. Por isso que você não pode se comparar. Porque 2 pessoas fazendo a mesma coisa, imagina que a gente estivesse recebendo o mesmo treinamento, beleza? Ele faz aula e eu não faço. Essa é uma diferença brutal. Diga-se de passagem, né? Ele faz aula particular e eu não faço aula particular. Comecei no início e recomecei agora. E geralmente quem tem aula particular vai progredir mais rapidamente. Mas quando nós dois fazíamos aula com o mesmo professor, ele evoluía muito mais rápido do que eu também. Então assim, se comparar... Então aqui 2 coisas. Você achar que vai ser fácil a parada e vai ser difícil, vai te levar para um lugar que você vai querer desistir o mais cedo possível. Você vai provavelmente procrastinar. O seu nível de resiliência vai cair e tudo mais. Porque se você pintou um cenário que era muito ilusório. E é difícil resistir a isso, né? A gente não precisa ir muito longe, não. Se você acompanha algum tipo de esporte, você consegue ver no esporte, né? Esportes individuais e coletivos, o que acontece com as pessoas que são atletas quando uma coisinha dá errada ali no jogo, que ela estava com muita certeza que ia dar certo, a confiança vai lá pra baixo, começa a errar, e você fala assim, mas gente, essa pessoa estava acertando essa parada até agora começou a errar. O que tá acontecendo? Quando, esporte individual mesmo, tipo tênis, né, que você é longo ali e tudo mais, e muitas coisas acontecem no meio do jogo, você vê isso muito nitidamente, a pessoa estava para ganhar um set e ela perde. E aí quando ela começa o outro set, ela tem que lidar com essa montanha de sentimento que está na cabeça dela, e quem consegue lidar com isso mais rápido geralmente é melhor, quem não consegue lidar tão bem com isso geralmente é pior. Beleza? Então, ajustar a expectativa é um bagulho imprescindível, na minha opinião, né? Eu acho que vai ser muito saudável para sua mente. E se comparar, eu sugiro você não fazer. Beleza? Se inspirar é uma coisa. Olhar para falar assim, caramba, essa pessoa tá fazendo a mesma coisa que eu quero fazer. Como é que ela tá fazendo e tudo mais? Pô, isso é massa. Agora, se comparar, vai te levar para um lugar que geralmente não vai ser nada saudável. Você vai ver no YouTube, evolução em 2 anos de skate. Aí você vai lá, né? E vai achar uma pessoa que, pô, tá dando pirueta de skate, né, em 2 anos. E você fala assim, por que eu não tô fazendo? Eu sou muito ruim. Se o seu objetivo é só se comparar, não vai ter nada. Não vai ter nada de bom que você pode tirar. Se inspirar é outra coisa. Caramba, por que essa pessoa tá treinando? Que poder tá treinando? Que tipo de manobra foi que ela fez? Qual foi o caminho que ela seguiu? Será que tem alguma coisa ali, né, que eu poderia consumir? Então, esse é meu segundo pilar, né? Eu me preparo mentalmente para o desafio. Então, andar de skate, eu sabia que ia ser duro. Já estudar sobre resiliência, eu já sabia que era uma parada que eu já tinha um domínio anterior. Então, eu sabia que eu podia ser mais direto, achar umas fontes mais direto ao ponto. Eu não precisava contratar curso, nem ficar vendo nada. Já ia logo direto nas fontes de maior autoridade, que não necessariamente escreveu, né, do jeito que é mais facilmente consumível e tal. Eu já sabia, me sentia muito capaz
com aquilo. Mesma coisa vale quando eu vou aprender uma nova linguagem de programação em geral, né? Ainda mais se for uma linguagem de programação que tem algum tipo de conexão com orientação a objeto, né? Reaproveita a sintaxe, tipo Elixir, que ela não é orientada a objeto, ela é funcional, mas tem a sintaxe do Ruby. Pô, foi uma jornada super gostosa ali, eu já sabia que ia ser. Agora, se eu fosse aprender Clojure, Haskell, eu já ia colocar a minha cabeça assim, caramba, vai ser duro. Porque eu não tenho nenhuma familiaridade com aquele jeito de escrever código, com aquele jeito de compor as funções e tudo mais. Isso é muito importante porque quando você ajusta a sua autoeficácia, a sua percepção de capacidade, a sua expectativa ali, quando você ajusta isso, você se coloca num lugar que naturalmente, na minha opinião, você vai conseguir ser uma pessoa que vai conseguir mais resiliente mesmo, no sentido de, pô, eu sei que tá difícil, mas se eu continuar, vai dar bom. Isso me leva para o terceiro tópico, que é o poder da constância. Eu considero que ser constante é uma força incrível. Então, assim, eu sabia que andar de skate ia ser muito duro para mim, ia ser uma jornada muito difícil para mim. Ao mesmo tempo, eu tenho zero dúvidas que se eu quero fazer alguma coisa, eu posso. Por quê? Porque não existe dificuldade que supere a sua constância tentando fazer aquilo. Não existe. Eu não, até hoje, não vi acontecer. O que eu vi acontecer foi a pessoa desistir antes de dar certo. Isso é o que a gente mais vê. Agora, se a pessoa ficar lá, vai dar certo. Se você pegar uma parada que você não tem a mínima ideia de como fazer e você decidir que você quer fazer, aí você ajusta, beleza, eu não tenho a mínima ideia, eu sei que vai ser foda pra caralho fazer isso. Então quer dizer que nos próximos, 3 anos eu vou querer melhorar isso. E você for constantemente trabalhando nisso, você vai conseguir. Ser constante é uma coisa incrível que as pessoas de vez em quando acho que subestimam. Geralmente, eu estava falando isso com minha esposa outro dia, o que eu sinto por observação é que é muito assim, a galera tem um pensamento que é muito binário. Ou eu acho que eu vou conseguir, ou eu acho que eu não vou conseguir. Então, tipo assim, ou eu tenho que visualizar conseguir de maneira que eu botar ali palpável, tangível, vai dar certo, ou não vou conseguir. E tem toda uma coisa aqui no meio do caminho que você pode buscar, mesmo sendo difícil, porque você vai ser constante. Então, eu vou dar um exemplo. Eu falei que eu quero ler o máximo de livros. O que é que eu faço? Todos os dias, eu pego 10 minutos do meu dia. No meu caso, é de manhã, a primeira coisa que eu faço. 10 minutos. Boto no cronômetro, dou play e pego e começo a ler o livro. Dá 10 minutos, eu paro. Próximo dia, faço de novo. Próximo dia, faço de novo. Em média, eu consigo ler de 5 a 6 livros por ano nesse jogo. Pô, tem gente que lê um livro por semana. No caso, geralmente as pessoas que trabalham fazendo isso, que eu conheço pelo menos. Pô, um livro por semana, imagina o quanto de história que ela consome na vida dela, no tipo de livro e tudo mais. Ela é uma pessoa que vai ficando cada vez melhor em ler, né? Vai lendo mais rápido e tal. Mas, pô, um livro por semana, a gente tá falando ali, né, de, talvez um pouco mais de quase 50 livros por ano, um pouco mais, né, acho que é isso. Então, no meu caso são 6, mas pra mim é massa, porque eu quero ler o máximo que eu posso, sabendo que isso não é minha prioridade. E como é que eu consigo isso? Sendo constante com 10 minutos por dia. Pô, 10 minutos por dia. Nada além disso. E aí você tem que lembrar, né, meu filho um dia perguntou pra mim, ele queria ler um livro, vamos supor que o livro tenha 365 páginas aí, né? Ou se fosse tipo ano bissexto, tipo nesse ano que eu tô gravando aqui, 2024, 366 dias. Imagina que o livro tivesse 366 páginas. E ele falou assim, se eu ler uma página por dia, eu vou ler em quantos dias, papai? Eu falei, você vai ler em 366 dias. Mas é muito tempo. Falei, mas você já sabe quanto tempo é, né? Melhor do que não saber. Então se ele fosse constante, uma página por dia, ele ia ler em um ano. A média de leitura da pessoa brasileira, não sei se ainda é isso, mas se eu não me engano era um ou menos de um livro por ano. Ou seja, se a pessoa lê um livro, uma página por dia, ela está acima da média. É que nesse caso a média é muito ruim. Então, ler uma página por dia, ficar acima da média não é uma coisa, meu Deus, que incrível. Mas já é acima da média. Se você ler 2 páginas por dia, você já está muito distante. 3, pô, vamos lá. Então, assim, a sacada
não é você ter que fazer muitas horas, ter que fazer muitos dias. É você ser constante naquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, eu sou constante aqui no canal. Todo domingo eu tô aqui gravando um vídeo pra você. Inclusive esse vídeo aqui eu tô gravando no domingo, geralmente no final do dia. Eu não tenho horário fixo aqui no domingo pra gravar. Tem vezes que eu publico o vídeo 11h30 da noite, tem vezes que é 9 da noite. Mas eu sou constante. Então assim, todo domingo eu paro aqui, pau, gravo, constante. Quando eu escrevi os livros, eu ainda não tinha os filhos, então eu tinha tempos mais janelas de tempo mais negociáveis. Eu pegava ali todos os dias entre 11 e 1 da tarde, 2 horas, ou entre 10 e 11, entre 10 e 1, não lembro exatamente, para escrever, todos os dias. Tem dia que eu escrevia mais, tem dia que eu escrevia menos, não sei o quê, patati patacolá. Quando eu peguei meu estudo aqui, né, que eu queria me aprofundar em resiliência, eu gravei esse vídeo aqui no canal, peguei ali, né, durante mais ou menos um mês, 40 dias, todos os dias, 1h30 eu estudei sobre resiliência. Então, dava 1h30, eu fechava que eu tinha que fazer outra coisa e tal. Então, ser constante é maior do que ser constante por muito tempo, do que precisar ter muito, você usar muito tempo, pouco tempo, médio tempo, vai ser 5 dias, 6 dias. Seja constante. Você pode ser constante com 1 vez por semana, 2 vezes por semana, todos os dias. Depende do que você quer fazer. Beleza? Terceiro ponto era esse. Quarto ponto aqui, né? Restrição, eu chamei de restrição de tempo com punição. Eu sou muito fã de deadlines, gosto de uma teoria que chama de uma força, né? A galera chama de lei, mas eu gosto de chamar de força, que chama força de Parkinson. Inclusive fiz uma live aqui no canal sobre isso, né? Foi massa, a galera curtiu, teve muita gente falando e tal. Que fala que inicialmente era o trabalho se expande proporcional ao tempo que tem para ser preenchido, ou você vai querer crescer a sua equipe, sempre porque você vai querer ter cargos maiores. Então, ela foi derivando para um monte de coisa, beleza? Eu acredito muito nessa força de Parkinson, que diz que você vai usar o tempo disponível para realizar alguma coisa. E eu acho que faz muito sentido você ter deadlines bem estabelecidos e micro deadlines, então, como se fosse ali, né, dentro da sua rotina. Então, eu não quero entrar no mérito que você tem que ter uma rotina com horários programados para fazer tudo. Mas eu quero entrar no mérito que quando você começa a fazer alguma coisa, você deveria ter tempo para acabar. Tempo estimado para acabar aquela coisa. E quando acaba aquele tempo, você apenas deveria continuar se você estivesse fazendo aquilo bem, que você não quer sair do seu flow. Você fala assim, estou progredindo, quero continuar, quero botar mais tempo. Pô, fiz aqui, não achei que foi tão bom, então acabou. Não achei que foi tão bom, acabou. Por quê? Porque no próximo momento, que você vai ser constante, né? Então, no próxima vez que você for pegar isso daqui, imagina que é uma vez por dia, uma vez por semana e tudo mais. Eu gosto da ideia de rotina que você tem previsibilidade, mas vamos supor que você comece só pensando em constância, não encaixada na rotina muito bem estruturada. Pegou para fazer, você falou que você tinha 30 minutos para fazer uma parada, eu te sugiro encarar aqueles 30 minutos como sendo sem nenhuma flexibilidade, beleza? Se você quiser uma parada mais radical. Deu 30, fechou, next. Eu acho que isso é muito poderoso. Esse lance de você saber que quando acabar, você só vai ter a próxima chance de fazer no próximo momento que você for ser constante. Então, pensa que o avião decolou. Deu tempo, o avião decolou. Né? Você comprou uma passagem e não chegou na hora, o avião decolou, acabou. Você não tem outra chance. Perdeu o voo. Se você não avisou que ia perder, você perdeu. Tchau. Você vai para uma peça de teatro e chegou atrasado, fechou a porta. Você vai para um filme, para pegar um cinema e chegou atrasado, perdeu o início do filme. Acabou. Acho que isso é muito poderoso e faz você usar aquele tempo com mais interesse. Obviamente que é muito difícil de fazer. É muito difícil você aplicar autopunições. Beleza? Muito. Os estudos que falam sobre deadline falam que os deadlines que são geralmente estabelecidos pela própria pessoa são mais facilmente quebráveis, têm menos efeito e tudo mais. E os deadlines que são mais hard ali, né, que não necessariamente são estabelecidos pelas pessoas, são inquebráveis, têm efeitos mais interessantes. Eu concordo em gênero, número e grau, mas nem sempre você vai ter você não vai ter como criar um monte de deadline que não vai ser você mesmo que vai construir, né, estabelecer esses tempos. Então eu acho que você tem que ficar uma pessoa boa em se punir. Quando eu falo se punir, é entender que deu tempo, você vai fazer uma outra coisa. Mas eu não tenho nada para fazer depois disso, então fique sem nada para fazer. Seja radical no início para depois você
com a habilidade dominada, conseguir utilizar de maneira mais interessante aí. E a última coisa, né, que eu acho importante aqui, né, que eu não vou me debruçar porque tem muito vídeo aqui no canal também sobre isso, é que você precisa ser uma pessoa que estuda estrategicamente, precisa ser boa de estudar. Então, precisa ser boa de selecionar fonte, de ter protocolo de estudo, né, de saber onde quer chegar, porque isso linka com o objetivo e tudo mais. Mas essas 5 coisas, acho que são massa. Ó. Definir o objetivo, ajuste mental de expectativa, poder da constância, restrição de tempo com punição, né, chegou, tchau. E ser uma pessoa que é estudante estratégico. Isso acho que se você pegar essas 5 paradas aí, né, e for trabalhando em cima delas, a sua capacidade de realizar coisas vai pra cima. Beleza? Para fechar, né, deixa eu falar aqui, né, de alguns sabotadores, alguns meio óbvios aqui, né, baseado no que eu falei, mas só para reforçar. Se não tem um objetivo específico, acho que você está se sabotando. Beleza? Se não ter um objetivo, ser tudo muito aberto, faz você diminui a sua capacidade de autorregular a sua jornada. Será que eu estou indo para o lugar que eu queria ir? Onde eu queria ir? Não sei onde eu queria ir. Então, acho um sabotador, não recomendo. Não refletir sobre sua capacidade, acho que é um sabotador. Não refletir vai te fazer ajustar a sua expectativa, provavelmente em um lugar ruim, e vai lascar com você. É que nem você comprar um jogo de videogame de futebol, mas você nunca... não me sacaneia que eu falei jogo de futebol, beleza? Pense em outro jogo. Pense em Last of Us. Beleza? Ou qualquer um desses que são aclamados e que os gamers adoram. E todas as pessoas gamers adoram e tudo mais. Você pega um jogo desse, né? E deixa eu começar, né? Não, eu jogava aqui meu Master System. Minha idade, né? Eu jogava aqui meu Master System. Então eu comprei agora aqui meu PlayStation 5, peguei esse jogo que todo mundo fala e já vou começar no nível hard. Pô, claramente não vai dar bom, né? Só que o videogame ali, né? Você fica tentando, geralmente é uma parada mais de boa. Mas se você pegar esse exemplo e levar para uma situação onde aquilo é muito importante para você, talvez mine. Aí, né? Vai minar a sua capacidade de andar para frente com a parada e tal. Então vai minar a sua resiliência. Eu acho que é um sabotador aí para você. Como eu já disse, se comparar, acho que é um sabotador também. Não se compare. Não se compare. Desencana dos vídeos da internet. Aprendi em 1 ano, 2 anos. Eu isso, eu aquilo. E tudo mais, beleza? Ainda mais nessa internet de hoje, que a maioria dos vídeos tem uma edição muito boa aí, que tudo parece e tudo mais. Inclusive, não se engane, do tipo, quer dizer que Alberto nunca foge. Não, obviamente que eu de vez em quando me saboto também, perco, não me puno no deadline, não me organizo na melhor maneira possível e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, né? Só para deixar isso registrado. Ao mesmo tempo, aqui, esses são os pilares que eu tento seguir. Agora, se eu sigo sempre, se eu consigo seguir sempre, óbvio que não. Beleza? Então não se compare, não. E eu acho que ter tempo para fazer uma coisa é um sabotador muito grande. Não, eu vou ter tempo. Eu vou ter tempo. E aí, né? O que você quer fazer se expande proporcional ao tempo que você tem. Então, limite seu tempo, que provavelmente você vai executar mais. Beleza? Então, essas aqui são as minhas sugestões, as minhas dicas, sei lá qual é a palavra aí. Eu sinto que isso me ajuda bastante a conseguir fazer tudo que eu quero e tentar fazer cada vez mais coisas que eu tenho um desejo, respeitando as minhas limitações aí, né, de tempo, as minhas prioridades da vida e tudo mais. Tá bom? Então, era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também com a educação, que eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Mas era isso.